do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, Espírito Antônio de Aquino, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro. Lição 12. No despontar de um novo ano. O amor é de essência divina, e todos nós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 9. É chegado o término do tempo, naquilo que a sociedade terrena classifica metodicamente como mais um ano de vida. Comemorações à vista para o milênio, segundo alguns. Estudos aprofundados de outros, querendo comprovar que não é agora, e sim daqui a um ano, a passagem do milênio. Alegrias de muitos, trabalhos para tantos. Felicidades para quase todos. E nós, cristãos? O que devemos pensar desta passagem de ano que se aproxima? Particularmente nós, desta instituição nobre chamada Centro Espírita Leon Denis, o que pensamos de tudo isso? Os dias se sucedem. A cada noite, mais um dia. A cada dia, mais outro e mais outro, constituindo uma semana, um mês, um ano, uma década. A cada dia, uma nova oportunidade de estudos e trabalhos no bem e de renovação das nossas almas. O milênio, chegando, bate à porta de nosso coração dizendo a todos: é preciso renovar, é preciso conceber formas atuantes de serviço no bem, é preciso liberdade de espírito, paz no coração. É preciso que haja compreensão entre os seres e que todos se deem as mãos e, ao fazê-lo, se perguntem: como vai? Ao se olharem dentro dos olhos, se perguntem: como estás? Sentindo como pulsa o coração daquele que está ao lado, possam dizer: eu te compreendo nas tuas dores, nas tuas ansiedades e angústias. É preciso que digamos do fundo do nosso coração: sê bendito, meu irmão, porque lutas como eu luto. Tu trabalhas como eu trabalho. Tu almejas como eu almejo. E tu desejas chegar ao mesmo ponto em que eu quero chegar. É preciso, meus irmãos, que as nossas mãos se unam e que digam uns aos outros: estou contigo na obra de elevação. E se olharmos para a criatura ao nosso lado e dela relembrarmos os erros, as falhas, os desencontros, as desatenções, por que não olhar para o nosso próprio coração? Por que não dizer: eu também sou assim, também tenho dificuldades, também preciso compreender e amar? Ao adentrarmos o próprio coração, quando olharmos para dentro de nós mesmos, não o façamos com aquele olhar de desculpas que a tudo perdoa quando se trata de nossa pessoa, mas que pouco perdoa quando se trata do próximo. Olhemo-nos interiormente e reflitamos: meu Deus, o que pensarão os outros de mim quando eu fizer isto ou aquilo? Com esse sentimento, com essa reflexão, façamos uma promessa a nós mesmos, dizendo assim: Senhor, eis aqui aquele que precisa aprender a amar. Eis aqui aquele que precisa aprender a compreender, o que precisa sentir, o que precisa ver, o que precisa orar. Senhor, eis aquele que aqui precisa estar com o outro ao seu lado, braços dados, caminhando juntos na direção do círculo maior que é o teu coração, Senhor. Eis, meus irmãos, o que nós precisamos fazer no dia de hoje, nos dias que se seguem, nos dias que se seguirão todos os dias, sempre nos recordando de Jesus, o nosso Mestre, o grande Senhor de nossas vidas, o Mestre que nos ensina a amar silenciosamente através de uma família, abnegadamente quando nos doamos em favor de uma causa, generosamente servindo alguém, autenticamente sentindo com pureza o verdadeiro amor. Ele, Jesus, o nosso Senhor, estica suas mãos, abençoa-nos e diz: segue, coração. Vosso irmão, Antônio de Aquino. Como nos diz o nosso benfeitor Antônio de Aquino, que o amor único de Deus inspire nossas almas para o bem. E na lição que ele nos convida a meditar hoje,
Ele vai nos dizendo, com seu amor, com seu carinho, que a cada amanhecer, a cada dia, a cada ano, é uma oportunidade para que nós possamos estudar e trabalhar no bem e de renovar as nossas almas. Então, que esse seja o nosso pensamento e o nosso sentimento sempre de renovação de nós mesmos, de busca do estudo da doutrina espírita, para que possamos caminhar sempre buscando a alegria de estarmos vivendo, de estarmos tendo a oportunidade de renovação, de estarmos tendo a oportunidade de apertar os laços da amizade e desatar os nós, não é? Dos nossos desentendimentos, do nosso modo de pensar diferente dos nossos irmãos. Então, Antônio de Aquino vai nos convidando a refletir a máxima de Jesus: amar ao próximo como a mim mesmo. Amar o próximo é buscar entender esse coração, da maneira que ele pensa, da maneira que ele age. Para nós, muitas vezes, é difícil, mas podemos realizar se formos buscando os conselhos desses benfeitores espirituais, quando eles nos convidam a nos renovar, quando eles nos convidam a fazer diferente, a pensar diferente e buscar um novo amanhecer, um novo caminhar, porque essa é a proposta dos benfeitores espirituais, é que nós possamos fazer o nosso caminhar diferente muitas vezes do que vínhamos fazendo até agora, e dar a oportunidade a nós mesmos e aos nossos irmãos de caminhada, dentro da nossa família, do nosso trabalho, da nossa área de convivência, onde quer que estejamos, sermos aquele coração que estamos dispostos a sermos realmente irmãos de caminhada. Antônio de Aquino diz para nós: é preciso, meus irmãos, que as nossas mãos se unam e que digamos uns aos outros: estou contigo na obra de elevação. Então, estar com o outro, com o nosso semelhante, na obra de elevação, faz toda a diferença no nosso caminhar. Faz que nós possamos evoluir, progredir moralmente e também ajudar aquele coração que junto a nós está, progredir também, caminhar, sentir vontade de ser diferente. Por isso que ele nos convida a nos darmos as mãos, a sermos irmãos de caminhada, porque se dar as mãos é um laço de fraternidade, não é? Quando nós selamos uma amizade, quando nós encontramos alguém que nos é precioso ao coração, que aquela amizade faz diferença para nós, nós não apertamos as nossas mãos, não nos abraçamos. Então, esses gestos querem dizer: eu estou contigo, vamos caminhar, vamos desatar os nós, vamos apertar os laços da amizade. E ele continua a dizer para nós: ao adentrarmos o próprio coração, quando olharmos para dentro de nós mesmos, não façamos com aquele olhar de desculpas, que a tudo perdoa quando se trata de nossa pessoa, mas que pouco perdoa quando se trata do próximo. Então ele vai dizer, para que nós tenhamos um olhar para nós mesmos de mais atenção, que nós possamos nos olhar verdadeiramente como estamos, porque nós vamos vencer as nossas dificuldades, os nossos pensamentos ainda tão difíceis, nós vamos vencer, mas precisamos nos descobrir,
Precisamos pensar, né? Saber como pensamos, como sentimos em determinadas situações, fazer essa avaliação. Não buscar desculpas para nós mesmos, né? Como Antônio de Aquino vem dizendo para todos nós, mas nos olharmos mesmo, abrir a nossa intenção, abrir o nosso pensamento mais íntimo, que ninguém conhece, só nós. E ir lá trabalhando, para que assim nós possamos fazer com o nosso próximo. Porque nós vamos fazer com o nosso próximo o que nós já conseguimos fazer conosco mesmo. Se nós somos muito duros, né? Se nós criticamos muito, se nós só queremos o melhor e o melhor, muito melhor do nosso semelhante, de nós mesmos, nós vamos buscar também esse comportamento junto aos outros corações, aos corações que conosco convivem. Mas vamos flexibilizar um pouco mais, vamos nos abrir, nos olhar. Vamos abrir esse nosso olhar para que nós possamos abrir o nosso olhar também para o nosso semelhante. Olhar para ele, um olhar mais aberto, com mais vontade de ver o lado bom. E todos nós temos um lado bom, todos. Então nós vamos abrindo o nosso olhar, o nosso coração para esse lado bom. E com o olhar de que aquele coração tem um olhar, tem outro lado bom, que nós possamos então ali trabalhar essa nossa convivência com o lado bom, nós estaremos dando as mãos uns aos outros. É muito precioso que esses espíritos benfeitores vão nos levando a pensar, a meditar sobre o amparo e a sustentação de Jesus. E Antônio de Aquino nos diz assim: com esse sentimento, com essa reflexão, façamos uma promessa a nós mesmos, dizendo assim. E ele nos diz: Senhor, eis aqui aquele que precisa aprender a amar. Eis aqui aquele que precisa aprender a compreender o que precisa sentir, o que precisa ver, o que precisa orar. Senhor, eis aquele que precisa estar com o outro ao seu lado, braços dados, caminhando juntos na direção do círculo maior que é o teu coração, Senhor. E Antônio de Aquino nos leva a essa reflexão que para nós é uma prece, é um pedido de amparo, de sustentação, que nós possamos buscar o nosso Senhor Jesus e pedir a esse amigo incondicional de todas as horas, que ele nos ajude, nos ampare, nos sustente nessa caminhada de nos darmos as mãos, de estarmos uns com os outros, mas com alegria, com boa vontade, com vontade de dar certo, porque é muito importante esse desejo e essa vontade de dar certo, de estarmos juntos, porque às vezes é difícil estar junto com alguém para nós. Cada um tem esse coração, tem esse alguém que é difícil, mas é esse coração que vai nos ajudar, vai nos proporcionar irmos nos descobrindo, nos descortinando e vermos o que nós podemos fazer diferente para que essa situação, essa convivência seja mais tranquila, mais harmoniosa para mim e para o coração que nós estamos pensando nesse momento, não é? E Antônio de Aquino termina essa lição lindíssima, amorosa, nos dizendo assim: Ele, Jesus, o nosso Senhor, estica suas mãos, abençoa-nos e diz: segue, coração. E que nós possamos seguir sempre, buscando os benfeitores espirituais,
buscando a Jesus, o nosso Mestre, e a Deus, o nosso Pai. Muita paz a todos nós. Graças a Deus.